A palavra de Deus, ela deveria ser recebida de pronto. Amém? A palavra de Deus, ela não deveria ser rejeitada, mas Deus fez uma aliança com cada membro dessa igreja. Deus fez uma aliança com você e Ele quer cumprir o que Ele prometeu. Amém? Mas Deus, Ele só pode cumprir o que Ele prometeu se nós cumprirmos a nossa parte. Amém? Não pensem que Deus vai se agradar de você mais do que qualquer pessoa se você estiver fora da verdade. Até a oração, igreja, do justo, ela prevalece. Não adianta uma pessoa na infidelidade. Olha para mim que eu estou falando que é muito importante. Nós vamos entrar numa campanha de arrependimento, que Deus colocou isso no meu coração, que nós precisamos de arrependimento. Nós fazemos uma oração com o coração corrompido, com o coração sujo, e achamos que Deus vai ouvir. Só que Ele não ouve. Amém? Ele não ouve. Nós precisamos, irmãos, nos converter de fato e de verdade. Nós precisamos começar a nos esforçar. Eu sempre falo a palavra esforçar, porque é o início de tudo. Vencer o nosso eu não é fácil. Amém? Nós precisamos de disciplina espiritual. Nós precisamos fortalecer a nossa comunhão com Deus, mas essa comunhão ela só pode ser fortalecida se nós crermos na palavra. Quem é mais desenvolvido dentro da igreja? Quem está praticando a palavra. Não tenha dúvida. Não fique pensando que o mais desenvolvido é aquele que fala em língua, é quem está arrepiado, é quem fica fazendo adivinhação. Não, o mais desenvolvido é aquele que está cumprindo, é aquele que está se esforçando, é aquele que está obedecendo. Esses vão ser os maiores para Deus. A estatura espiritual, ela se mede justamente a partir da obediência. Quando Deus fala, o coração responde. Quando Deus fala, o coração amolece. A verdade de Deus, ela deveria, a princípio, amolecer o nosso coração. Nós deveríamos crer de todo o nosso quê? De todo o nosso coração. Porque esse é o propósito do batismo. Pastor, quando que eu sou batizado? Quando eu creio de todo o meu coração. O Espírito Santo é dado. O Espírito Santo é dado a uma pessoa que crê de todo o coração. Uma pessoa que começa a obedecer. Diga glória a Deus. E essa pessoa é porque o coração dela está sensível ao Senhor. Só que Deus, Ele conhece o coração do homem. Amém? Deus, Ele sabe qual é a minha disposição. Deus, Ele sabe se o meu coração, mesmo estando, aparentemente, vocês olhando para mim, digam assim, pastor, o pastor não agrada a Deus. Você pode falar assim, o pastor não agrada a Deus. Mas você está olhando por fora. Você está olhando muitas vezes uma reação minha. Glória a Deus. Mas só que Deus, Ele tem uma visão profunda. A Bíblia diz que os olhos de Deus penetram nas intenções. Glória a Deus. Os olhos de Deus penetram nas intenções. Deus sabe qual é a intenção de cada um aqui dentro. Se tiver gente mal intencionada aqui dentro, não vai se dar bem.
Não adianta você vir aqui falar uma coisa aqui dentro, chegar lá fora e falar outra. Não adianta. Não adianta nós não termos união aqui dentro. Na frente está tudo bem, por trás está falando mal do irmão. Porque Deus, Ele conhece, Ele vê principalmente as intenções do coração. E a partir do momento que Deus detecta um coração duro, um coração que não quer se arrepender, porque tem pessoas que endurecem o coração e não querem ouvir a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque o senhor prega tanta coisa. Eu prego o reino de Deus, eu prego perdão, eu prego o fruto do Espírito Santo, que é mansidão, autocontrole, e tem gente nervosa aqui dentro dessa igreja. Tem gente descontrolada aqui dentro dessa igreja. Tem gente que faz questão de ficar cutucando o irmão aqui dentro dessa igreja. Tem gente que não está agindo corretamente lá fora. Está dando mau exemplo para as pessoas lá fora. Amém? Está escandalizando. Então nós precisamos de arrependimento. Nós temos que parar de picuinha, de ficar dividindo o reino. Jesus disse que o reino dividido, ele não subsiste. É gente que ao invés de edificar a igreja, está rachando, está dividindo, está criando problema na porta da igreja. Eu estou aqui conversando, tem gente criando problema lá na porta. Eu estou aqui aconselhando, tem gente criando problema lá na porta. Aí Deus falou, ó, tem que levantar um arrependimento, porque o culpado é você. Ainda falou que o culpado sou eu ainda. Amém? Então que seja feito. Eu vou pregar o arrependimento. Mas se não se arrepender, problema é de vocês. Nós vamos pregar o arrependimento. Se o coração endurecer, já não é comigo. Amém? Já não é comigo. Ah, pastor, o senhor tem que botar doutrina, disciplina na igreja. Mais do que se prega o evangelho aqui dentro? Será que disciplina vai ser o quê? Eu começar a chamar a atenção de um e de outro, de pessoas na idade de vocês? Chamar gente de uniforme para dizer que tem que tratar bem o irmão? Trata bem o membro da igreja. Eu vou ter que fazer isso? As pessoas ficarem criando problema aqui dentro, um com o outro. Não tem cabimento isso não, gente. Não tem cabimento. Perde totalmente a identidade de igreja. Se não há mansidão, se não há amor, se não há paciência. Tem gente aqui que não tem paciência, está aqui dentro, mas está com os nervos à flor da pele. Eu não sei o que está acontecendo. Eu que poderia até estar sem paciência, eu tenho paciência para parar aqui, atender até meia-noite, 1h da manhã. Mas tem gente que fica, não, pastor, essa hora não é hora mais de conversar. Eu quero ir embora. Vai então, pelo amor de Deus. Agora eu vou atender. Eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para ficar 1 hora aqui, dormir aqui no chão. Se quiser falar comigo até 6h da manhã e tiver assunto que interesse, se tiver ensinamento para passar, eu vou ficar aqui conversando. Agora, quer ir embora? Pode ir. Cada um faz até onde aguenta. Ninguém é obrigado a ficar, ninguém é obrigado a não ficar, mas se tem alguém precisando, nós vamos ter que ficar. Primeiro eu, amém? Primeiro eu. É por isso que eu não chamo ninguém para visitar ninguém. Por quê, pastor? Pastor, está tarde. Vai demorar, pastor? Vai demorar sim. Vai demorar. Tem hora que eu saio meia-noite, 1h da manhã, não tem hora. Então eu não chamo. Por quê? Não, porque eu tenho que chegar em casa, porque senão a janta é não sei o quê, de tarde eu não posso ir, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Então cada um faz a sua parte. Amém? Mas aqui dentro da igreja o trabalho tem que fluir. Não adianta. Não adianta. O que está faltando, pastor? Está faltando consideração.
Está faltando consideração, está faltando respeito, está faltando propósito espiritual, está faltando amor pelo próximo, está faltando. Isso é uma vergonha para uma igreja que tem 10 anos, é uma vergonha. É uma vergonha, mas eu vou dizer o que é, sabe o que é isso? Dureza de quê? Dureza de coração, não é outra coisa. Tem isso dentro da Bíblia, pastor? Tem. Isso é dureza de coração. A falta de disponibilidade de tempo, de paciência, a falta de educação de um irmão com outro, esse negócio de ficar dando indireta, isso é falta de educação. Mas isso é dureza de coração. Glória a Deus. Isso é dureza de coração. E não é problema meu, não. Isso é problema de berço, isso é problema emocional, mas não é problema meu, não. E nem é problema da igreja. Glória a Deus. Então vamos procurar ter calma, vamos procurar assistir um ao outro, vamos procurar, pastor, a van chegou, vai quem é da van, pode ir embora. Não, pastor, só vai ficar aí? Vou, pode ir embora, vai todo mundo embora, pode deixar a porta aberta que eu fecho. Eu não quero saber, não, está tarde. Aí senta, cruza o braço. Irmã, de novo? De novo? Vai falar com o pastor de novo? E o que tem? E eu tenho paciência para sentar e atender. Pastor, eu quero falar com o senhor, vamos sentar aqui. Às vezes eu sei que a conversa é a mesma, hein? Vai repetir, o rolo é o mesmo, vai desenrolar o rolo e o rolo é o mesmo, mas eu estou com paciência. Amém? Mas por quê, pastor? Porque é do chamado. Aí eu ouço o rolo e falo assim, mas o rolo é novo, não, é o mesmo do último culto. Mas vamos desenrolar o rolo, vamos ler tudo de novo, e vamos enrolar o rolo, depois bota o rolo embaixo do braço e vai embora. Diga glória a Deus. Mas isso é o quê, pastor? Mas como é que o senhor aguenta? Eu aguento porque eu tenho que aguentar. Jesus aguentou muito mais do que eu. Jesus teve muito mais paciência do que eu. Eu só tenho uma dose, sabe por causa de quê? Porque a medida do Espírito Santo minha é pequena. Jesus tinha a plenitude do Espírito Santo. Nós temos uma medida do Espírito Santo. E se temos uma medida do Espírito Santo, nós temos paciência. Nós temos alegria. Nós temos bondade. Nós temos benignidade. Nós temos amor. Nós temos fé. Diga glória a Deus. Mas tudo isso é produto de quê? Produto da comunhão com Deus. Eu não estou dizendo que vem de você, não. É falta sua com a palavra. É falta sua, sabe de quê? De comunhão. É falta de oração. É falta de fé. Uma pessoa que está sem paciência é falta de fé. Uma pessoa que não pode esperar meia hora, 1 hora, é falta de fé. Uma pessoa que está perdendo o controle, ficando nervoso fácil, está com problema. Eu não vou dizer que está endemoniado, não, mas talvez esteja. É um demônio também. Tem gente que tem demônio que não manifesta, mas tem gente que manifesta fácil. Glória a Deus. Às vezes tem gente que tem um demônio, o demônio é aquele demônio que fica ali enrustido. Não vou manifestar não, mas eu estou aqui. Mas tem gente que o demônio, ele logo faz a pessoa abrir as asas e começar a fazer alvoroço. Digam glória a Deus. Mas isso é o quê? Falta de controle. Outro dia era o problema da van. Pastor, o rapaz está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Eu não vou vir mais, eu vou acontecer isso, eu vou fazer, vou acontecer. Eu falei, isso é batalha espiritual, vocês estão sem visão, hein? A van é para trazer o povo para a igreja, para o culto. Vocês estão achando que é fácil essa chegada aqui. Essa chegada aqui não é fácil, essa permanência aqui não é fácil, essa saída daqui não é fácil. Às vezes você sai na porta da igreja e se aborrece ali no final do culto. Mas você não tem visão espiritual para entender, não, fulana me afrontou. Mas não é fulana. A Bíblia diz que a luta não é contra a carne, nem contra o quê? Mas é contra o quê? Contra principados, potestades, domínio.
do mal. Glória a Deus. Então nós temos que nos controlar, pastor, fulano de novo. De novo, não, outra vez. Amém. Outra vez. E nós temos que ter calma. Nós temos que ter calma, nós temos que colocar o nosso coração diante de Deus. Nós temos que agir de forma espiritual, irmãos. Não adianta aparência de religiosidade, para todo mundo ver que você vem para a igreja. Mas a Bíblia diz que a árvore é conhecida por quê? Pelo fruto. E o fruto que eu quero dizer a vocês, e que Jesus Cristo quer dizer, são as intenções da onde? Do coração. Porque o fruto, ele vai ser demonstrado em obras para Deus. Vai ser demonstrado em paciência. Esse é o fruto. Fruto de quem? Do Espírito. Você vai lá em Gálatas 5, que você vai ler lá, Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito é o que, pastor? Paciência, bondade, temperança, autocontrole, domínio próprio. Autocontrole de quê? Autocontrole de quê? Estão vendo o que é? Da língua. Porque você fala demais. Porque você fala o que não deve. Porque você é inconveniente, você fala fora de hora. Você agride com 2 palavras. Então fecha a boca. Glória a Deus. Fecha a boca. A Bíblia fala que a língua é o quê? É fogo. A língua é capaz de incendiar o ambiente. Então eu tenho que saber que eu estou dentro da igreja. Então, meu irmão, cuidado com o que você vai, o quê? Cuidado com o que você vai falar, porque é nessa que o diabo embarca. Cuidado com a sua reação. Cuidado com o seu jeito. Cuidado com o tipo de movimento corporal que você faz, que vai dar uma impressão. Às vezes uma virada de rosto, uma olhada de cara feia, não precisa falar muita coisa não, já disse tudo. Amém? Isso aqui é igreja. Isso aqui é igreja. Isso aqui, se não tiver um princípio aqui de educação, onde que vocês vão encontrar educação? Se não houver uma consideração aqui de uns com os outros aqui dentro, imagino como que não deve ser lá fora. E eu digo uma coisa, a vida dessa pessoa não vai bem. Não vai bem. Não vai bem. Tem problema onde coloca o pé. Onde coloca o pé, confusão. Onde coloca o pé, problema. Mas está faltando o quê? Voltar o coração para quem? Para Deus. Está faltando para pedir a Deus, Senhor, conserto, lava o meu coração, limpa o meu coração. Mas a pessoa está endurecendo o coração cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e nós vamos falar sobre isso hoje. Amém? Só que se você endurecer o seu coração, você vai estar rejeitando a palavra, o juízo de Deus, o castigo que Deus muitas vezes permite a pessoa passar, não vai dar jeito, e o final dessa pessoa vai ser o quê? A condenação. Amém? Abra a Bíblia de vocês em Êxodo, capítulo 7. Ninguém se acha no direito de nada aqui não. Amém? Não se acha no direito de nada aqui não. Não pensa que você é melhor do que ninguém aqui dentro não. Aqui todo mundo é igual diante de Deus. Agora saiba de uma coisa, Deus ele vai julgar de acordo com o seu coração. Deus ele vai julgar de acordo com a sua disposição de coração. Não pense que tem preferência não, hein? Não existe preferência, hein? Não tem preferência não. Qual é a preferência de Deus, pastor? Coração contrito, coração arrependido, coração de acordo com Ele. Esse é o preferido de Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor nosso Deus,
E nosso Pai, eu te peço, Senhor, que haja uma transformação de cada coração aqui dentro dessa igreja. Que o Senhor não veja um coração duro, meu Deus, mas o Senhor veja um coração, meu Pai, um coração bom. Ainda que essa pessoa erre, ou eu erre, qualquer um de nós aqui venhamos a errar, ainda que isso aconteça, Senhor, se não for um acerto de uma obediência de primeira mão, através de um mandamento da Tua palavra, mas que, se for necessário, que nós venhamos a passar por um ensinamento, até mesmo através de um castigo, como o Senhor sempre fez, o Senhor sempre usou, permitiu o castigo, o Senhor sempre permitiu as consequências dos erros virem à tona, para que a pessoa desperte, para que a pessoa quebrante o coração e volte-se para o Senhor, porque foram 3 deportações do teu povo. O teu povo foi deportado 3 vezes para as mãos dos inimigos, para as mãos dos idólatras, dos ímpios. O Senhor permitiu o teu povo ser até escravizado, mas tudo por causa da desobediência, tudo por causa do endurecimento do coração. Então, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que nessa campanha do arrependimento haja mudança, e depois que o Senhor vê que esse coração foi transformado, que essa pessoa, pela graça, mas também por um esforço pessoal, porque eu sei que a obra não é somente nossa, mas tem que haver uma disposição da nossa parte para que o Senhor possa agir. Os planos do Senhor, eles não acontecem, meu Pai, sem a nossa interferência. Nós precisamos interferir cooperando. A nossa interferência é cooperar com a palavra. A nossa interferência é desenvolver na obediência dos mandamentos de Deus. Aí sim nós vamos ver o agir de Deus nas nossas vidas. Então eu te peço, ó Deus, que o Espírito Santo, por esta campanha do arrependimento e do conserto de coração, ele possa produzir em nós um arrependimento sincero, um arrependimento de transformação. O Espírito Santo possa sim, meu Pai, nos conceder a fé pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, o ouvir pela palavra de Deus, e a palavra de Deus ser atendida, e não simplesmente ouvida, mas ouvir com atenção, ver com olhos espirituais e ouvir com ouvidos espirituais, receber a revelação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está vendo o nosso interesse como discípulos, interesse de obedecer, interesse de fazer a vontade de Deus, interesse de ser um obreiro de verdade, um cooperador de Deus de verdade, e não simplesmente ter um título de membro de igreja. Eu não quero isso para mim, meu Pai, não quero viver de hipocrisia, de enganação, mas o Senhor me deu um coração disposto para o Senhor e disposto para o meu próximo, disposto para ajudar a quem precisa de ajuda. O Senhor me dê paciência para que eu possa cumprir o meu ministério. E quem tem ministério aqui nessa igreja, como todos aqui têm o ministério do evangelismo, todos aqui têm o ministério de proclamar o nome do teu Filho amado, todos tenham paciência para ensinar, paciência para consolar, e mais ainda, meu Pai, uma disposição de coração, porque isso não vem de nós, é dom de Deus. Conceda esse dom a toda a igreja, meu Pai. Renova o nosso coração, meu Deus. Eu te peço, ó Pai, e eu sei que a partir desse concerto, nós vamos ver vidas sendo libertadas. Nós vamos ver, meu Deus, barreiras quebradas. Nós vamos ver grilhões, correntes, grilhões e algemas sendo partidos pelo poder de Deus. E o teu povo liberto de opressão, o teu povo liberto de maldição. Espíritos opressores vão ter que sair
mediante a santidade, mediante a entrega de coração do teu povo ao Senhor, a santificação, meu Pai. O Senhor disse na tua palavra que a santificação faz com que o poder de Deus opere no nosso meio. Então que assim seja, em nome de Jesus. Todos digam amém. Irmãos, Deus, ele disse a Moisés: Moisés, você vai ser o meu representante, olhe para cá por favor, diante de Faraó. Eu quero que você vá a Faraó, porque eu estou te dando autoridade. Eu quero que você vá a Faraó, porque você é o meu representante. Você vai ser Deus diante de Faraó. Porque assim, igreja, são os representantes de Deus. Eles são chamados do próprio Deus. Nós somos chamados de deuses. Deuses do nosso Deus. Quem é representante de Deus é um Deus do próprio Deus. É um Deus na terra levantado pelo próprio Deus. Por quê? Porque nós recebemos autoridade. Moisés recebeu autoridade para quê? Para falar para Faraó. Moisés recebeu autoridade para executar um julgamento sobre Faraó. Quando Jesus disse que ele era filho de Deus, os fariseus se levantaram contra ele. Jesus vai e fala: olha, os servos, os profetas, eram chamados deuses. E quando eu digo que sou filho de Deus, vocês dizem que eu estou blasfemando? Amém, igreja? Vocês estão dizendo que eu blasfemo? Se Deus chama os líderes israelitas de deuses, por serem agentes de Deus, por serem agentes da revelação do Senhor, da vontade de Deus, vocês estão dizendo que eu blasfemo? Amém, igreja? Deus manda Moisés com toda a autoridade. Foi o que Deus fez, pastor? Ele mandou Moisés com toda a autoridade. Um homem de Deus, ele tem a autoridade de Deus. Um homem de Deus que obedece ao pé da letra a palavra do Senhor, ele passa a ter autoridade. Mas essa obediência não é obediência obrigatória. Essa época da obediência obrigatória, do legalismo, que impera hoje ainda em muitas igrejas. Pastor, o que impera nas igrejas? Legalismo de roupa, costumes, tradições, e foi o que Jesus quebrou. Jesus rompeu com isso. No ministério de Jesus, Jesus se levantou contra essa religiosidade, contra esse sistema religioso. Eu não quero sistema religioso aqui dentro dessa igreja. Eu não quero fingidos aqui dentro dessa igreja. Amém? Eu não quero fingidos. Deus não quer fingidos. Quando eu falo eu, não sou eu, é Deus. Deus não quer fingidos dentro da igreja. E o problema maior é esse, irmãos. O problema é chegar aqui e fingir piedade, mas negar o poder transformador de Deus, negar a palavra que é ouvida. Mas Deus chega para Moisés e fala: Moisés, você vai a Faraó e vai dizer a ele: olha, libera o meu povo, deixa os filhos de Israel saírem. Essa é a ordem do Senhor. Para quê e por que não interessava a ele. Mas ele tinha que de antemão saber uma coisa: Deus é soberano. Nós temos que saber uma coisa: se quisermos nos relacionar com Deus, vocês têm que saber de uma coisa: Deus é soberano. Quem quiser ter um grande relacionamento com Deus, saiba que Ele é soberano e o obedeça. Isso vai ser bom para vocês. Porque Deus, ele falou isso no pacto. Vocês vão obedecer os meus mandamentos, vocês vão obedecer os meus estatutos, vocês vão obedecer os meus concertos.
eu terei misericórdia. Vocês serão meu povo, e eu serei o vosso Deus. Diga glória a Deus. Essa foi a aliança. Se vocês obedecerem, vocês serão propriedade minha. Eu que vou cuidar de vocês, eu que vou abençoar vocês, eu que vou conceder a vocês o suprimento das vossas necessidades, eu que vou proteger vocês, eu que vou guerrear por vocês, eu que vou vingar vocês. Se vocês, aqueles que abençoarem vocês, ele renova esse pacto com Abraão. Eu o abençoarei, mas aqueles que amaldiçoarem vocês, eu também amaldiçoarei. Então, quando uma pessoa me amaldiçoa, eu fico com pena dessa pessoa. Por quê, pastor? Porque eu tenho certeza que eu sou servo de Deus. Eu tenho certeza que eu sou representante do Senhor. Tem muita gente confuso com o meu posicionamento espiritual. Muita gente que me conhece, que sabe de onde eu vim, fica confuso em me ver hoje no altar da igreja. Glória a Deus. Só que eu decidi, mas eu sei que a minha decisão também teve a operação da graça, mas eu tomei uma posição: eu vou servir ao Senhor. É uma decisão que vocês têm que tomar. Pastor, Deus mandou uma palavra para mim, Deus me alcançou com o evangelho, Deus me alcançou com a palavra da salvação. Foi o que aconteceu com todo mundo aqui. E qual é a decisão que você tomou? Qual é a disposição do seu coração? Receber essa palavra ou rejeitar essa palavra? Claro que nós vamos receber essa palavra. Nós estamos aqui para receber essa palavra. Só que Deus, ele conhece o coração. Tem gente que faz uma amizade com você e finge que é amigo seu. Tem gente que anda do seu lado, mas está pronto para te dar uma punhalada. Você não sabe a intenção dessa pessoa. Só que Deus, ele conhece as intenções dos nossos o quê? Corações. Ele tem uma percepção profunda do coração do homem. O homem não precisa falar. O homem não precisa nem pensar, porque Deus já sabe o que ele vai pensar. O homem não precisa proferir uma palavra, mas Deus já sabe antes qual é a palavra que ele vai proferir. Diga glória a Deus. Isso é o que, pastor? Que vocês saibam que Deus é soberano, que Deus é onisciente, que Deus é onipotente. Não tem como se levantar contra esse Deus. Quando esse Deus falar, estejam dispostos a obedecer. Estejam dispostos a obedecer. Deus fala com Moisés: vai lá e fala com Faraó. Moisés diz assim: Senhor, mas Faraó é o rei. Amém. Ele é poderoso, ele é grande. Mas Moisés sai investido do poder de quem? Moisés sai investido do poder de Deus. É a mesma coisa uma pessoa me olhar aqui e pensar assim: não tem como fazer nada, mas eu não estou aqui por minha conta, eu estou aqui investido do poder de Deus. Eu estou aqui investido do poder de Deus. Pode contestar, pode falar: ah, não, sua origem não convém, você não era para estar aí, mas eu estou aqui em nome do Senhor. E pronto, e acabou. Tanto que eu estou em nome do Senhor que tem almas aqui para me ouvir. Glória a Deus. Tem almas enviadas que me ouvem e fazem parte dessa congregação. Aqui vocês são membros dessa igreja. Todos aqui são membros da igreja. Glória a Deus. Pastor, por quê? Porque Deus está debaixo. Essa igreja está debaixo da autoridade de Deus. Essa igreja está debaixo da unção de Deus.
Os anjos ministradores do Senhor estão ordenando esse culto. Por mais que aconteça alguma coisa aqui, por mais que aconteçam os fatos que eu citei no início da reunião, eu quero dizer a vocês que Deus está no controle dessa igreja. Jesus não perde o controle da igreja dele, ele não perde o controle. Por mais que as pessoas digam, a igreja acabou, não, a igreja não acabou. Quem controla a igreja é Jesus Cristo. Quem controla a igreja é Jesus Cristo. Quem está no controle do pastor é Jesus Cristo. Quem está no controle dos membros é Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque ele é soberano, ele faz o que ele quer. Não por arbitrariedade, mas a justiça está nas mãos dele. Se você não corresponder com Deus, você pode esperar. Você pode esperar que a hora da resposta, a hora do julgamento, a hora, talvez venha um castigo primeiro, para tentar te recuperar, porque o que acontece quando o homem erra? Ele sofre as consequências. Às vezes não, às vezes a pessoa vacila, comete um grande erro, que era passível de uma grande condenação, mas por um milagre não acontece o quê? Não acontece nada. Pastor fulano fez, mas não aconteceu o quê? Não aconteceu nada. Mas é porque Deus sabe de quê? Ele sabe do coração. Ele sabe quem precisa de castigo. Ele sabe quem precisa ir para a cadeia. Ele sabe quem precisa sofrer. E Ele vai permitir isso. E Ele vai permitir que uma pessoa sofra consequências dos seus erros? Vai. Por que Ele vai permitir? Porque Ele é soberano. Ele não prova ninguém com o mal, mas Ele permite. Glória a Deus. Ele permite. Deus permite. Então Ele manda Moisés ir a Faraó. Fale com Faraó, Moisés, que eu quero que ele deixe os filhos de Israel sair do Egito. Veja o que ele falou no versículo 2. Êxodo 7, 2. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua. Moisés falou assim para o Senhor, Senhor, eu não sei falar. Você não sabe falar, mas o meu representante é você. Eu vou mandar Arão para falar no seu lugar, mas a autoridade está nas suas mãos. Quem está entendendo, diga amém. E Deus chama Moisés de quê, pastor? No versículo 1. Versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por quê? Eis que te tenho posto por quê? Por Deus. Moisés, você é Deus na terra. Quem está entendendo isso, diga amém. Isso não é para eu me soberbecer. Quando Deus falou com Moisés, você é Deus na terra, você é Deus diante de Faraó, é porque você está sob a minha autoridade, você está indo em meu nome. Irmãos, eu fazendo a obra em nome do Senhor, eu sou Deus aqui. Deus por quê, pastor? Pela autoridade que me foi concedida. Eu sou representante do Senhor, e no Velho Testamento, esses profetas, esses representantes de Israel, eram chamados de deuses, e Jesus citou isso. Jesus citou isso, quando ele disse que ele era filho de Deus, os fariseus vieram e falaram, você está blasfemando. Os religiosos vieram e falaram, você não pode falar isso. Mas Jesus sabia que ele estava na terra em nome de quem? Em nome de Deus. A obra dele era do Senhor. Se a obra for do Senhor, acabou. Toda autoridade me foi dada. Jesus disse isso, olha, toda autoridade eu recebi. Toda autoridade me foi dada, por isso eu envio vocês agora. E de pregar o evangelho a toda criatura. Mas debaixo da autoridade de Deus, irmãos, com sinceridade de coração, com o coração entregue, não é vir para a igreja fingir, não. Eu não tenho motivo para fingir. Eu não tenho motivo para fingir. Se fosse fazendo uma obra por dinheiro,
Eu poderia até fingir, mas qual é o motivo de fingir aqui? Se essa obra não é feita por dinheiro. Se nós não pregamos dízimo aqui nessa igreja. Amém? Se a palavra de Deus diz que agora nós somos movidos pela consciência do Espírito, e não pela obrigação da lei, e isso foi bem esclarecido para vocês. Quando o pastor vai pedir o dízimo, ele fala em Malaquias 3,10. Mas Jesus disse claramente: eu revoguei a lei. E aí? Como é que pode, pastor? Se Jesus revogou a lei e tem pastor que prega a lei. Prega a lei como obrigação para ser cumprida. Esse pastor está amaldiçoando a igreja. Porque a lei foi revogada. Jesus morre, o Novo Testamento entra. Passa a vigorar. E no Novo Testamento não se fala de dízimo, mas se fala de oferta. Mas se fala de oferta, mas com uma conotação diferente. Uma oferta de todo o quê? De todo o coração. Uma oferta com liberalidade. Uma oferta com amor. Mas não uma oferta por obrigação. Aquele que sentir que está ofertando por obrigação, não é para ofertar. Aí você pode perguntar, mas e agora? Quantos por cento que é, pastor? Agora você vai fazer o melhor segundo Deus colocar no seu quê? No seu coração. Aí teve um irmão que saiu ali na porta da igreja e falou assim, vai ficar sem dinheiro, porque não quer pregar dízimo. Falou ali, pastor, fulano falou isso. Falei, tá bom. É porque ele está com o ouvido moco. O ouvido dele está tampado, porque ele não está ouvindo o que eu estou falando. É surdo. Amém? É surdo. Porque ao invés de você hoje andar pela consciência do Espírito Santo, você tem que ser obrigado a fazer as coisas. Por isso que existem regras dentro da igreja. Porque o povo não entendeu a graça, o povo não entendeu o Espírito, o povo não recebeu o Espírito. Amém? Vocês têm que andar pelo Espírito. E o Espírito, o que o Espírito Santo faz, pastor? Ele ensina a intenção de quem? De Deus, porque ele conhece o coração de Deus. Ele esclarece o porquê. A lei ficou para trás. As intenções da lei estão esclarecidas no Novo Testamento. Por isso que a lei ficou para trás. Amém? Eles antes, sem a lei, eles falavam que a relação era olho por olho, dente por dente. O que as pessoas fizerem a você faça a elas. Se elas te agredirem, você vai agredir também. Mas Jesus disse, não, agora você tem que perdoar 70 vezes 7. Mas pastor, e aí? E se eu levar uma facada, eu vou perdoar? É melhor você nem levar a facada. Eu tenho dito aqui que é melhor você se prevenir para não levar a facada, que aí você não vai entrar nos 70 vezes 7. Mas se você estiver mal colocado, mal posicionado, se você estiver no lugar errado, na hora errada, vai acontecer alguma coisa. Eu tenho ensinado a vocês que é melhor vocês prevenirem do que o quê? Do que ter que remediar. Mas eu estava no lugar errado, na hora o quê? Na hora errada. 90% dos casos, eu não estou generalizando, eu não estou criando uma regra, mas geralmente quando acontecem as coisas, nós não conduzimos corretamente. Foi um acidente, pode acontecer, mas a maioria dos casos foi falta de prudência, foi falta de cuidado. Amém? Nós temos que ter cuidado quando nós andamos pela rua, nós temos que ter cuidado ao nos relacionarmos com a pessoa. Você vai admitir uma empregada? Procura saber quem é, vê se é uma pessoa que não vai te trazer problema, vê se é uma pessoa que não vai te injustiçar. Mas pastor, nós vamos ter que andar vigilante assim? Jesus disse o quê? Vigiai o quê? Eu estou falando de Deus, eu estou falando da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que eu estou estabelecendo regra, não. Isso está na Bíblia, vigiai. Vigie o colega de trabalho, vigia quem está do seu lado, porque essa pessoa pode te colocar numa furada. E depois você vai ter que remediar. Aí a situação está complicada.
Agora, pastor, tem que gastar, tem que ter advogado, tem que comprar remédio, tem que sofrer o prejuízo, mas tudo poderia ter sido evitado se houvesse prudência. Jesus disse: manso como uma pomba, sede vós, porque vocês serão enviados como ovelhas para o meio de lobos. Mas ele disse: sede mansos como a pomba, mas prudentes como o quê? Ou seja, cristão tem que ter habilidade de cobra. É da igreja, mas é esperto, é da igreja, mas é prudente, é da igreja, mas está olhando lá na frente, não está andando de cabeça baixa igual leitoa, não. Você já viu leitoa levantar a cabeça? Ela não levanta. Ela só anda como? Focinho para assim, ó. Você não viu a leitoa fazer isso? Uma porca ou um porco. Nós temos que andar atentos. Digam glória a Deus. Vocês têm que estar atentos, gente. Fique atento, porque ninguém sabe, o perigo pode estar ao lado. Eu tenho que me prevenir. Pastor, mas nós vamos viver assim? Jesus disse o quê? No mundo tereis o quê? Aflições. Então eu não posso esperar coisas boas, principalmente nessa rua. Principalmente nessa rua. Agora, voltando à palavra, Deus é soberano. Deus, ele deu a autoridade a Moisés e falou: vai lá e fala com o faraó. Moisés fez o quê, pastor? Obedeceu, resistiu, mas obedeceu. Moisés resistiu. Moisés não queria ir. Como Isaías também, na hora, não queria ir. Amém? Jonas não queria ir. Mas só que Deus conhece o quê? Deus conhece o coração. Eu digo que não, mas Deus sabe que eu vou. Vocês podem dizer que não, mas Deus sabe quem eu sou. As pessoas podem dizer que não, ele não tem direito, ele não poderia estar pregando, mas Deus me colocou aqui porque ele sabe, ele conhece o meu o quê? Ele conhece o meu coração. Jesus disse: eu não vou julgar pelo que eu vejo, nem pelo que as pessoas falam, mas eu julgarei com equidade. Haverá igualdade no julgamento de Deus. Não tem preferência, mas só que Deus, ele conhece o seu. Quando eu falo conhece o seu coração, ele conhece as suas intenções. Deus conhece as suas intenções. Não adianta você estar mal intencionado. Você pode enganar uma pessoa, mas você não engana quem? Você não engana Deus. E o que Deus diz no versículo 3? Eu, porém, endurecerei o coração, o quê? De Faraó. Ou seja, Moisés, você vai falar para ele deixar os filhos de Israel sair da terra, mas ele não vai me obedecer. Quando Deus disse que ele... Agora olha para cá, igreja. Quando Deus disse: endurecerei o coração de quem? De Faraó. Deus quis dizer assim: ele vai desobedecer. Mas por que Deus disse que Faraó iria desobedecer? Porque ele conhece o quê? Então não adianta você falar sim, mas o coração está dizendo o quê? E não adianta você falar não, porque muitas vezes o seu coração está dizendo o quê? Está dizendo sim. Tem gente que fala não, mas é o quê? Mas Deus sabe que é o quê? Que é sim. E tem muitos que falam sim, mas Deus sabe, Deus conhece e sabe que é o quê? Que é não, que é o contrário. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que Faraó já estava com o seu coração determinado para desobedecer. Deus só permitiu. Pastor, o que Deus fez? Foi Deus quem arbitrariamente endureceu o coração de Faraó? Não, é a mesma coisa que dizer assim: pastor Luiz Fernando nasceu para ir para o inferno. Não, não existe isso. Ninguém nasceu para ir para o inferno. Mas o que acontece, pastor?
As pessoas vão para o inferno por quê? Porque endurecem os seus corações e não querem dar ouvido à palavra do Senhor. São pessoas que ouvem como devem agir, mas não agem como ouvem. Deus ensina como nós temos que agir. Deus ele tem estatutos, Deus ele tem mandamento, Deus ele tem um padrão ético para a igreja. A igreja tem uma ética. A igreja tem um imperativo moral. Pastor, tem que ter moral, tem que ter uma conduta de acordo com a palavra de Deus, tem que ter. Por quê? Mas isso não é mais por obrigação. É pela fé, é pelo coração obediente, é pelo Espírito novo que você recebeu. A igreja recebeu um Espírito novo. A palavra de Deus diz que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Será que você não recebeu o Espírito Santo? Será que você não pode ser sensível para obedecer porque você não recebeu o Espírito Santo? É um caso a pensar. Porque você obedece a partir do momento que você recebe o quê? O Espírito Santo. Porque Deus falou, tirarei o coração o quê? De pedra, desobediente, e colocarei um coração o quê? De carne. E vocês vão me obedecer espontaneamente. Haverá sensibilidade, ouvirão a minha palavra e irão me obedecer. Por quê, pastor? Porque isso é dom de Deus. Mas existe a participação nossa em quê? Em nos entregarmos. É uma decisão, pastor, eu vou fazer conforme a vontade de quem? Seu coração é agradável ao Senhor. É uma decisão nossa, é uma graça de Deus, e é necessário a nossa disposição, claro, porque Deus ele não vai agir arbitrariamente. Fulano, você tem que ir, não. Se Deus levar, é porque Ele viu que você, mesmo dizendo que não queria ir, mas você estava enganado com alguma coisa. O que aconteceu com Jonas? Jonas foi mandado para pregar num lugar e ele foi para onde? Foi para outro. Ele foi mandado para Nínive. Jonas toma um navio em direção a Tarsis. Mas o que aconteceu, pastor? Deus fez de tudo para colocar Jonas onde ele queria. Mas por quê? Porque ele conhecia o coração de Jonas. Da mesma forma, igreja, eu dou o exemplo de Davi. Pastor, Davi mandou matar o marido de uma mulher para ficar com essa mulher. Davi engravidou uma mulher e mandou matar o marido dessa mulher. Mas por que Deus confirmou a aliança com Davi? Porque apesar do erro de Davi, Deus conhecia o quê? Deus conhecia o coração de Davi. E a Bíblia fala que Davi é chamado homem segundo o quê? Segundo o coração de Deus. Então eu já dei 2 exemplos de pessoas que... Vê aí essas crianças aí batendo na porta aí, irmã. Deus, eu já dei 2 exemplos a vocês de pessoas que aparentemente não mereciam misericórdia. Aparentemente não mereciam a misericórdia do Senhor. Mas só que Deus olha o quê? Tem muito traficante lá, tem muito traficante nas comunidades aí, que você olha e diz assim, não merece a misericórdia de Deus. Não fale isso, não julgue. Se você não puder ajudar, não julgue, porque nós não temos autoridade para julgar. Vá lá e pregue a palavra. Se você tiver a oportunidade de se aproximar, pregue a palavra, mas não julgue, porque você não conhece o que dele. Você não conhece o coração dele. Talvez o coração dele, com a arma na mão, vendendo droga, seja melhor do que de muitos membros aqui dessa igreja. Como que pode, pastor? Sim, senhor. Sim, senhor. Porque a essência do homem, só Deus que conhece. Falar das pessoas é muito fácil. Agora, conhecer as pessoas, só o Senhor que conhece. Falar das pessoas pelo que elas fazem e pelo que elas dizem é muito fácil. Agora, pastor, há uma necessidade, sim, de nós produzirmos frutos, sim, boas obras do Espírito Santo, sim, porque isso vai demonstrar o alinhamento do seu coração com Deus.
Digam glória a Deus. Jacó, outro exemplo. Um homem que enganou o pai, um homem que enganou o irmão, tomou a bênção da primogenitura no engano, comprou a bênção da primogenitura do irmão direito, do irmão, também com um prato de lentilha, mas o próprio Deus disse que ele aborreceu a Esaú. O que é aborreceu a Esaú? Deus amou menos a Esaú, mas ele amou mais a quem? A Jacó. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Pastor, Jacó era um vigarista? Aparentemente sim, mas o coração de Jacó era um coração agradável a Deus. Tem muita gente aí que está levando o título de gente ruim. Tem muita gente que você olha e diz assim, não vale o quê? Não vale nada, mas para Deus vale muito. Mas só que Faraó não. Faraó, a palavra de Deus está dizendo aqui, eu endurecerei o coração de Faraó. Eu endurecerei o coração de Faraó. Glória a Deus. Mas por quê, pastor? Porque Faraó, ele já estava com a decisão tomada. Ele já tinha confirmado no coração, eu sou eu, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, eu sou Deus, eu sou absoluto, eu não atendo a pedido de ninguém, eu só faço aquilo que eu... E Deus conhecia o coração de Faraó. Então Deus falou, ó, já que ele endureceu, já que ele já está decidido, porque eu tenho presciência. Por quê, pastor? Deus tem presciência. O que é presciência? Saber das coisas antes. Digam glória a Deus. Deus, ele sabe antes. Deus, ele sabe antes. Ele sabe a minha intenção. Então Deus falou, não, eu vou endurecer o coração. Deus não agiu contra a vontade de Faraó. Não, pastor, Faraó poderia ter se arrependido. Não, Deus sabia que ele não iria se arrepender. Por isso que Deus faz assim, quando você quer uma coisa e você está irredutível, o que Deus faz? Ele te dá. Ah, eu quero, isso vai me destruir, mas eu quero, é isso que eu quero. Então vai, leva. Por isso que é bom parar e dizer assim, Senhor, se for da sua vontade, o Senhor me dá. Mas se não for da sua vontade, deixa embora. Não endureça o coração com o Senhor, não. Não endureça. Deixa as coisas acontecerem. Ore porque Deus, ele sabe de tudo. Se submeta a ele. Diga para ele, o Senhor é absoluto. O Senhor é soberano. O Senhor tem presciência. O Senhor conhece todas as coisas. Tem segredos da minha vida que eu não sei, mas o Senhor sabe. Tem segredos que o Senhor tem preparado, mas eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que é melhor para mim, então eu me rendo. Eu derramo meu coração diante do Senhor. Digam glória a Deus. Pastor, Deus sabe o que é melhor para mim. Amém? Deus sabia que Faraó não permitiria a saída do povo de Deus. Faraó, ele foi absoluto como um Deus, mas ele não era um Deus. Os faraós se consideravam deuses. Eram idolatrados pelo povo. E Faraó manteve a posição de um Deus falso diante do Deus verdadeiro. Só que Moisés foi chamado Deus, mas foi chamado Deus porque obedecia a Deus. Moisés foi chamado Deus porque foi debaixo da autoridade do Senhor. E Faraó não era nada. Faraó tinha um título, Faraó tinha uma autoridade de homens, mas Moisés estava com a autoridade de quem? De Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. Pastor, a minha comunhão com Deus é mais importante do que tudo. Só Deus é absoluto, irmãos. Deus conhece o coração que está voltado para Ele, e Deus conhece o coração que não está voltado para Ele. Por isso que Ele escolheu Jacó. Por isso que Ele escolheu Davi. Quantas pessoas que Samuel queria ungir antes de Davi? Todos os irmãos de Davi. Todos os irmãos de Davi. Dos sete homens,
Primeiro foram os 6 irmãos e Davi nem estava na casa. Samuel falou assim, é esse. Deus falava, não é esse. Samuel, você continua com o mesmo problema. Você olha a aparência. Foi como você escolheu Saul. Você escolheu Saul porque Saul era forte. Você escolheu Saul porque Saul era vistoso, ombros largos. Amém? Mas eu vejo o quê? O coração. Pastor, Deus ungiu Saul? Ungiu. Deus derramou o Espírito Santo sobre Saul? Derramou. Mas ele sabia que Saul não ia obedecer. Ele sabia. Tanto ele sabia que quando ele escolheu Davi, ele disse, eu vejo o coração. Vocês, homens, julgam pela aparência. É pela aparência que muitas vezes nós somos julgados. E as pessoas vão errar. As pessoas estão errando grosseiramente quando elas julgam pela aparência. Pastor, pela aparência. É pelo histórico. É por causa do passado. Tudo bem, o passado condena, mas condena aqui na terra. Mas o passado arrependido, o passado que já foi reprovado, que já foi deixado para trás, já caiu no mar do esquecimento. Mas aqui não, aqui quando uma pessoa erra, ela morre sendo apontada pelo erro que ela cometeu. Aqui na terra é assim. Mas nós temos que nos acostumar. A nossa consolação está onde? A nossa consolação está no Senhor, igreja. Glória a Deus. Deus fala para ele, olha, eu endurecerei o coração de Faraó. Nós ouvimos a palavra de Deus, irmãos, que salva, mas também ela condena. Se eu aceitar, ela me salva. Se eu não aceitar, ela me condena. Se eu aceitar, ela me vivifica. Se eu não aceitar, ela me mata. Deus está oferecendo a justiça. E Ele está dando muito tempo aqui a muitos. Ele deu um tempo a Faraó, pastor, deu. Quantos castigos Ele enviou para o Egito naquela época? Foram quantas pragas? 10. Foram 10 pragas, não foram 7. 10 pragas. Cada praga daquela era para quê? Para amolecer o quê? Cada praga que você está sofrendo, Deus está pretendendo, permitiu, para amolecer o quê? Para amolecer o seu coração. Veja se tem praga na sua vida. Pastor, o que é praga? Sofrimento, maldição, portas fechadas, vida amarrada. Isso tudo pode ser o quê? Pode ser, olha o que o pastor está falando. Porque Deus está querendo um conserto do seu o quê? Um conserto do seu coração. Por isso que eu estou falando que nessa campanha do arrependimento e do conserto de coração, vai acontecer milagre aqui nessa igreja. Vai acontecer milagre na sua vida. Portas vão se abrir. Portas vão se abrir, por quê? Porque você vai chegar a uma conclusão, você vai olhar para Deus e vai dizer, Senhor, eu estou errado, e eu estou aqui para me redimir do meu erro. Eu estou aqui para confessar o meu erro. É para isso, é isso que dá crescimento espiritual. A pessoa só cresce quando ela reconhece o seu erro, no casamento, no trabalho, um empresário também, quando ele está indo no negócio, pastor, está dando tudo errado. Então você senta, irmão, e procura ver qual é o seu problema, porque tem alguma coisa errada. O diabo está tendo legalidade na minha vida, por quê? Porque tem alguma coisa errada. E se não tiver nada errado, mantenha a sua posição. Só que isso vem de uma autocrítica, não é ninguém que vai dizer não. Tem pastor que fala, irmão, você está em adultério. Irmão, isso aí é porque você não está dando dízimo. Mas são safados, bandidos. Estão falando sem saber. Estão fazendo pré-julgamento. Mas eu não quero examinar a vida de ninguém aqui. Mas entrem na campanha fazendo a autocrítica. É você e quem? Você e Deus, não tem intermediário. Não tem intermediário.
Acabou a intermediação. Ah, não, o sacerdote, o senhor vai orar pelos meus pecados no monte? Eu posso orar, mas é melhor você dobrar o seu joelho diante de quem? Diante de Deus. Você não precisa de intermediário. A era sacerdotal acabou. Tem muita gente que ainda está debaixo de apóstolo. Vocês veem lá, ó, aí, várias igrejas, aí, denominações, onde o povo vai atrás do apóstolo. Vai atrás do apóstolo, vai atrás do padre, vai atrás de não sei quem, de não sei mais quem, vai buscar milagre em São Paulo. Mas o que é isso? Falta de entendimento espiritual. Falta de relacionamento com Deus. São pessoas sem visão. Ah, não, pastor, isso é fé. Não, isso não é fé não, irmão. Fé se você chegasse com certeza, com ousadia, como diz lá em Hebreus, chegava com ousadia diante do trono da graça. Em nome de Jesus Cristo. Na certeza de que o trono realmente é da graça, é o trono do favor, e o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te abençoar. Entra no teu quarto e fecha a porta, e fale com Deus. Fale com Deus em secreto, e Ele vai te responder. Ele vai te responder em secreto, e Ele vai te abençoar. Diga glória a Deus. Você tem que pegar e falar, pastor, eu vou fazer uma autocrítica, eu vou fazer um levantamento da minha vida. Ninguém vai olhar a vida de ninguém, cada um examine-se a si. Foi assim que o apóstolo Paulo disse, e é isso que nós vamos fazer. Agora, veja se o seu coração não está duro. Veja se você não está predisposto a manter o seu coração duro, porque aí Deus vai confirmar essa dureza e vai te condenar. Faraó passou por 10 pragas, representando castigos, para que ele se recuperasse, para que ele se voltasse para o Senhor, mas 2 vezes ele fingiu o arrependimento e depois voltou atrás. Nós vamos passar por essas mensagens ainda, amém? No curso dessa campanha, nós vamos ver a atitude de Faraó, que é muito semelhante às pessoas que estão no momento da maior dificuldade, elas dobram o joelho diante de Deus. Senhor, me tira dessa. Quando sai do problema, volta a fazer a mesma porcaria de novo. Glória a Deus. Só que Deus dá uma chance, Deus dá 2 chances, Deus dá 3, Deus dá 4, Deus dá 5, talvez dê mais de 10. Mas vai chegar a hora que Ele vai endurecer o seu coração, porque Ele está vendo a sua predisposição, a sua obstinação, porque é a dureza de coração para fazer algo. Eu estou obstinado em fazer o que eu quero fazer, então faça. Foi o que Jesus disse com Judas: aquilo que tens que fazer, faça depressa. Porque ele viu que Judas não iria o quê? Se arrepender. Fecha a Bíblia.